é a nossa quarta reunião de orientação, o projeto está em andamento e eu acho que você fez aqui, eu estava revisando o projeto e eu estou vendo que você fez várias edições, segundo as sugestões, né, que eu tinha colocado antes. Eu vou primeiro para os objetivos, porque assim, os objetivos foram um ponto, né, de discordância, talvez, que a gente teve, e acabou, por causa disso, acabou havendo uma pausa no projeto, né? Tanto porque você estava pagando as disciplinas do mestrado, quanto porque, assim, a gente teve um impasse aqui nos objetivos. Então, eu vou ler agora como está. Objetivo geral: analisar o perfil dos projetos de extensão da área da saúde da UFPB no período de 2018 a 2023, assim como sua adesão às diretrizes da extensão universitária nacional. Objetivos específicos. Aí eu tinha colocado aqui que eu não estava entendendo, porque estava tudo diferente da última versão que nós tínhamos feito, né? Então, eu vou ver aqui o que você modificou. 2.1. Avaliar o perfil dos projetos de extensão nos centros de ensino CCM e CCS, executados entre 2015, 2018 e 2023, baseados em proposição de indicadores de desempenho descritos na literatura. Esse objeto específico ele pode ficar mais enxuto. Você poderia colocar, avaliar o perfil dos centros da saúde da UFPB, já colocou 2008 a 2023 no objetivo geral, então não precisa repetir. E baseados em proposição de indicadores de desempenho descritos na literatura, poderia ser outro específico, ou então ficar apenas na metodologia, que eu acho. Essa é a minha opinião. Aí tem aqui, identificar as características principais dos projetos da área da saúde. Por que você colocou em vermelho? É algo a chamar a atenção aqui nesse ponto? Sim, professora, é porque eu tinha visto no vídeo, né, que a gente gravou no encontro passado, que os objetivos específicos propostos eram esses que estão em vermelho. Ah, Aí eu sim. estou tentando adaptar ao texto que já existia, sem alterar a natureza do que você tinha solicitado. Veja, no primeiro objetivo específico, identificar as características principais dos projetos. Eu posso colocar do jeito que está aqui no item 2.2.1, em vez de escrever avaliar o perfil dos projetos, poderia colocar, conforme você tinha solicitado, identificar as características principais dos projetos, dos centros da saúde, ou dos centros de ensino da área da saúde, alguma coisa assim. Porque, sim, Pode dizer, continue. professor. Pois não, pois não. Não, porque eu acho que avaliar vai caber mais em outros objetivos específicos. Porque, veja que já os dois seguintes têm o verbo avaliar. Não há problema em repetir o verbo, mas assim, já vão ser 3 objetivos com o verbo avaliar. E eu acho aqui, nesse primeiro objetivo específico, como tem as características, né? Eu acho que ficaria melhor identificar. É menos abrangente, porque você vai identificar aquelas características, né, que nós já discutimos antes. E, como eu disse, simplificar esse objetivo, e eu acho que identificar ficaria mais adequado para esse objetivo específico. Porque o verbo, muitas vezes a gente não considera muito a importância do verbo usado nos objetivos, mas é muito importante. Então, identificar fica mais simples, porque a gente está se referindo
a observação de características. Então, eu acho que identificar aqui poderia ficar melhor. Agora, vamos ver os seguintes. Avaliar os projetos de extensão nos centros de ensino, do CCM e CCS, com base nos itens avaliativos exigidos na resolução. Pronto, aqui já é avaliar. Pronto, avaliar quanto a esses parâmetros. Então, acho que avaliar aí está bem colocado. Professor, só falando um pouco sobre esse objetivo específico, solicitado verificar o alinhamento com as diretrizes, né? Essas diretrizes, normativamente, elas estão dentro da Resolução 07/2024. Então, a forma de você avaliar esse alinhamento, ele vem nos artigos 10º, 11º e 12º da resolução, mas o conceito das diretrizes, eles vêm nos artigos 5º e 6º. Então, eu só quis colocar, em outras palavras, o mesmo objetivo específico, mas eu posso adaptar também, professor, entendeu? Eu fiquei em dúvida, porque senão ia ficar um texto grande no objetivo, mas eu estava realmente querendo adaptar o que você tinha solicitado. Porque o alinhamento às diretrizes está dentro da resolução, entende? Sim, certo. Aqui nós temos apenas que também simplificar. Por exemplo, para que ficar repetindo em cada objetivo específico nos centros de ensino CCM e CCS? Se você já colocou no geral, a não ser que esse objetivo específico ele tratasse da comparação dos dois centros, mas não há necessidade de você repetir aqui nos centros de ensino. Já está lá no geral. Aí você avaliar os projetos de extensão, aí, ao invés de baseado, não é? Você colocar com base nos itens avaliativos. Aí, ao invés de colocar na resolução CNE 7 de 2024, eu acho que ficaria mais claro se você colocasse na resolução do Conselho Nacional de Saúde referente a o que é que diz essa resolução, o que é que de que é que trata essa resolução? Da curricularização? Essa resolução, ela regimenta a atividade extensionista como um todo no Brasil. Ela não se refere apenas a ações de extensão ou a curricularização, mas sim a um todo. Ou seja, o MEC reservou essa resolução para tratar de todas as questões referentes à extensão. Então, ao invés de você colocar assim, porque quando a gente vai ler os objetivos, eu acho que é preciso maior clareza. Você pode colocar resolução do Conselho Nacional da Educação 7/2024, mas acho que aqui caberia você complementar, que regulamenta as atividades de extensão em âmbito nacional. Professor, eu posso fazer nessas alterações agora, só para deixar aqui mais ou menos? Pode. Tá bom, vou propor aqui. Você poderia. Eu aqui abri aqui o documento, mas aí você pode manter. Sim, sim. Pronto. Você pode. Mas você também poderia depois ver o vídeo, assistir ao vídeo, né, e fazer essa complementação. Acho que se você for fazendo esses ajustes, ainda que vá facilitar o seu trabalho posteriormente, aí a reunião vai ficar mais estendida, né? Porque aí a gente tem que esperar que você faça aí a edição. Então, a gente não está gravando, né? Aí você poderia fazer depois essas edições. Certo, professor. Deixa eu só fazer uma pequena observação aqui, que eu queria ter essa dúvida com você. No objetivo geral, eu tinha colocado da área da saúde, mas eu queria perguntar se pode ser possível eu especificar que seria para o Centro de Ensino CCM e CCS. Por quê? Porque existem projetos da área da saúde que estão ligados a outros centros. Sim. Aí seria difícil para mim coletar esses dados em separado. E no sistema não ajuda, entendeu? A arquitetura do CIGA em relação para a extensão, ele não nos ajuda. Seria um trabalho muito dispendioso, sabe? Sim.
Sim, pode. Você pode colocar projetos de extensão implementados ou executados ou concluídos nos centros, nos centros de ensino CCM e CCS. Aí você já afastaria essa interpretação aí paralela, né? De que, mas pode surgir uma pergunta nesse sentido. Mas e projetos na área da saúde? Não existem em outros centros? Podem existir. Podem. E no seu, que é o CCHSA, também deve haver projetos de saúde, e também no CCEN, não é? Que não é de Ciências da Natureza? Então, pode haver também. Agora sim, professora, já pensando nos resultados, né, pode Hum, haver problemas em relação a correlações, porque quando eu separo por centro de ensino, fica mais fácil avaliar um centro em relação ao FPB como um todo. Você está comparando a amostra ao universo. Quando eu hum. pego alguns projetos dentro do CCEN, por exemplo, ou dentro do CCHSA, que tem correlação com a área da saúde, eu estou particionando a minha amostra dentro daquele centro para comparar com um índice Não, institucional. eu sei, mas o que eu estou dizendo concordando com o que você está pensando. Eu disse que realmente você tem razão quando diz que projetos de extensão na área da saúde pode levar a esse questionamento de que Ah, sim, outros sim. centros, eu estou concordando com você, Sim, sim. entendeu? Então, seguindo aqui, podemos seguir? Então, Sim, estávamos professor. aqui, certo? Então, já passamos do 2.2, vamos para o 2.3. Avaliar os projetos de extensão por centro de ensino baseado nos requisitos institucionais para a extensão universitária, baseado também aqui, baseado não, você pode ser, utilizando, então, empregando como critério, né, o PDI ou PPI. Você, na última reunião, você disse que o PDI, ele não seria um bom critério de avaliação para o projeto de extensão, não foi? Na realidade, as metas, né, e os indicadores do PDI, eles, além de ser poucos, assim, eu acho que são dois, eles não conseguem abarcar meu Deus, a adesão aos princípios, entende? Ou seja, o PDE é como se estivesse avaliando alguns atributos dos projetos que não aqueles em que a política nacional de extensão foca, entendeu? Os focos são Sim, diferentes. Mas sim, nada que a gente possa adaptar, até porque pode ser que o trabalho fique mais rico, né? Ou seja, sim, eu levo em é, consideração o que o MEC quer e eu levo em consideração o que a UFPB entende como sim, deve ser avaliada a extensão, né? é. E tem uma resolução da UFPB também para a extensão, não é? Sim, Aliás, é essa daqui, certo, pronto, peraí. Esse é do CNE, aí tem, então, aqui também seria um parâmetro institucional, se havendo, eu acho que poderia ser o da curricularização, não sei, ou se há um anterior, há uma resolução anterior da PROEX, que você que trabalha com extensão lá em Bananeiras, aí em Bananeiras, uma resolução específica para a extensão, não é isso? Do isso. CONCEP? Existe a Então, resolução do CONCEP que trata do regimento da extensão da PROEX, pronto. que, Então, que regimenta a extensão na UFPB. você poderia colocar assim: avaliar os projetos de extensão
por centro de ensino em relação aos requisitos institucionais para a extensão universitária, considerando a resolução da extensão, aí coloca a resolução, e o PDI. Aí você estaria abarcando a instituição, né? Sim, sim. Entendeu? Certo? Bom, aí cobriria requisitos institucionais. Agora, e a curricularização? Será que há algo na curricularização que também seria importante contemplar? Veja bem, a curricularização, ela tá, que chama de acreditação da extensão, né? É algo que está sendo, Acreditação, exato. que estamos no ciclo final de implementação dos cursos, né? E que a arquitetura do cigarro ainda não permite que isso seja feito formalmente. Porque a ideia, conversando Sim. com o pessoal da ProEx, é que todos os professores, dentro dos módulos das turmas virtuais, eles possam creditar uma parte da carga horária de suas aulas para a extensão. Isso vai ser implementado ainda no sistema. Ah, sim, Então, para conseguir claro. identificar isso por fora, eu acho Uhum. que não tem como, por enquanto, porque Sim, as coisas ainda estão sendo feitas de forma informal. Provavelmente os tá. professores devem colocar lá nos seus relatórios, Sim. E por mas não que, vai estar mapeado. é, e por que o período que você vai focar é 2018 a 2023, Isso, né? E a curricularização, ela começa em 2025, não é isso? Ou já isso. está vigente? Não, já existem cursos que já colocaram nos seus Porque PPI. o nosso curso de medicina ainda não incluiu no projeto pedagógico da graduação. Ainda não foi incluído, acho que vai ser incluído em breve. É porque o ciclo do PNL ele se finaliza em 2024 e a partir de 2025 nós teremos um novo Plano Nacional da Educação. Uma Hum, das metas era ligada à extensão e solicitava acreditação. Então, o MEC deu esse prazo de 10 anos, né? Então, tem instituições que realmente estão implementando agora, no último ano. a Então, UFPB está indo, mas assim, eu acredito que quando eu estava no CONCEP, havia, parece-me que uns 2 ou 3 cursos que já tinham passado os seus PPCs lá para essa acreditação da extensão. Então, pronto, já concluímos que não inclui a acreditação. Muito bem. Aí o seguinte é comparar os resultados das análises em busca de possíveis correlações. Eu, eu penso que ficou um pouco estranho esse objetivo específico 3. eu também concordo, professor, se Não vai é? poder apagar, Você não realmente, poderia porque deixar apenas esses 3, que já está suficiente. Além de que esse aqui é como se ele repetisse o que tem nos 3, e também não fica bem assim colocar 2.2.1, 2.2, entendeu? Nos objetivos específicos. Então, podemos deixar esses 3. Isso não significa que nós não podemos reformular ao longo, né, desse tempo até a qualificação, tá? Quando você falou, né, nas nossas reuniões anteriores, muito sobre métricas. Essas métricas estão contempladas aqui nesses 3 primeiros objetivos? professora, perdão, deu uma falhada aqui, acho que é o sinal da internet aqui de Bananeiras. Sim, Só essa última parte. sim. Não, eu perguntei assim, por quê? Você, desde a primeira reunião, você vem falando de métricas. E
eu queria saber se essas métricas de que você falou várias vezes, estão contempladas, essa questão de métricas está contemplada nesses 3 objetivos específicos? Veja bem, o meu esforço, né, perante aqueles dados que a gente já recolheu, é de transformar essas métricas, esses resultados, para que ele traga, vamos dizer assim, a completude aos 2 primeiros objetivos, porque o primeiro objetivo, ele é baseado em características dos projetos, e aí nós temos métricas em relação a isso, né. E a questão do alinhamento dos projetos com a resolução é baseado na avaliação dos projetos perante a instituição. Então, por exemplo, eu quero saber se a instituição ela consegue abarcar boa parte dos seus discentes nos projetos ou não, ou se os proponentes, percentualmente, ao que poderia ser entregue, nós não temos, entende? Então, essas formas de avaliar quantitativamente estariam mais ligadas aos itens 1 e 2. Ao item 3, eu ainda vou ter que avaliar no PDI, que é uma coisa que eu ainda não fiz. Sim. Mas os outros 2, o esforço era esse. Era conseguir quantificar esses 2 objetivos. Então, eu tenho uma parte desses resultados, né? Já no mais abaixo, os resultados preliminares. Porque o meu receio era propor objetivos que eu não conseguisse quantificar. Sim, Entende? sim, entendi. Eu, veja, eu entendo essas métricas das quais você falou e até já levantou alguns dados. Eu entendo assim, seria métricas aí seria número de projetos, seria temáticas dos projetos e a sua classificação. Aí vem participação discente e docente. Aí vem impacto social, que seria esse é um esse é um aspecto que a gente discutiu, como é que a gente iria preencher essa variável, impacto social. Seria por meio dos projetos preenchidos no CIGAR, lembra? Então, e produção acadêmica relacionada, também esse não é possível se a gente ler os relatórios finais dos projetos. A gente vai saber quais foram os produtos, né, oriundos desses projetos. Então, eu entendo métricas assim, nesse sentido aí, entendeu? Eu não sei se está aí de acordo com o que você falou sobre métricas. São métricas, o que é que eu entendo por métricas? Indicadores quantitativos, mas também qualitativos, e que servem para medir o desempenho, o impacto, as características desses projetos, né? Então, essas métricas vão permitir uma análise dos dados, né? E são como resultados de medições, né? Como eu disse, número de projetos, tanto no CCS quanto no CCM, as áreas temáticas, certo? Eu esqueci de falar nas áreas temáticas, e inclusive nos objetivos como é da Agenda 2030, que é dos ODS, né? Da Isso, ODS. sustentabilidade, então, seriam essas áreas, e as áreas temáticas de uma forma geral, por exemplo, em medicina, a gente pode ter uma área temática que no edital de extensão, ele é dividido assim, né? Aí tem saúde. Então, todas as áreas temáticas seriam saúde ou não? E aqui tem, sim, parcerias também. Eu não sei se a gente tem condições de saber as parcerias que foram feitas com organizações externas. Por quê? Porque está sendo muito valorizada a questão da intersetorialidade, né? E também na própria extensão é um aspecto assim extremamente relevante, porque a extensão significa essa contribuição, né, direta para
à sociedade, né? Então, a sustentabilidade, né, poderia também, que seria a duração dos projetos. Tem projetos no CCM que já dura mais de 10 anos. Então, isso seria um projeto sustentável por ele mesmo, né? Essa continuidade ao longo dos anos. Pronto, é como você falou, participação discente, participação docente. E aí a gente avaliaria também a participação docente e, em relação até ao número de docentes de cada centro, né? Então, quantos dos docentes que são T40 ou RETID, porque T20 não tem obrigatoriedade, mas a gente incluiria também, só que a gente estratificaria quantos são T20, T40, RETID, porque todo docente T40 tem a obrigação de ter extensão, não é isso? Então, isso seria a participação docente e discente. Então, eu acho que essas análises aí é que eu considero como métricas. Certo, professor. Vou fazer uns comentários aqui. Em Sim. relação a parcerias e convênios, nós temos um módulo no CIGA. Quando se propõe o projeto, já se pode cadastrar os parceiros e os conveniados. A gente pode levantar esses dados. Se você Sim, quiser, a gente pode separar em categorias também. Então, não sei se a gente pode pegar esse dado friamente, ou se, por exemplo, eu sim, quero saber as parcerias privadas e as parcerias públicas em separado. entendi. Ou dividido por município, eu quero saber quantos municípios estão Sim, envolvidos, uhum. algo nesse Isso é sentido. importante, é importante. Isso, Sim, isso está ligado à intersetorialidade, não é isso? claro, isso é extremamente importante. E na área da saúde como um todo, é importante a intensidade. Acho que em todos as esferas é importante, né? Mas na saúde é realmente bastante valorizada a intersetorialidade. Outra situação é em relação às áreas temáticas e ODS, que eu acho que a gente pode fazer um link desses dois conceitos ao conceito de interdisciplinaridade. Por quê? Se no CCM ou no CCS houver uma boa parcela de projetos em que a área temática não seja especificamente saúde, mas, por exemplo, educação, direitos humanos, querendo ou não, é um esforço institucional do CCM ou do CCS em atuar em outras áreas que não a área mãe, né, o centro. Hum, Então, a sim, gente pode fazer um indicador de interdisciplinaridade nesse sentido. é. Qual o percentual de projetos que está envolvido em outras áreas? Hum, Então, eu é. marquei aqui como interdisciplinaridade. Claro, e também lembra que o capítulo do livro, né, que está que já foi publicado, né? Aquele capítulo do livro enfoca isso na extensão, e você já tem aí essa publicação nesse sentido, né, de interprofissionalidade, que tem a ver com a interdisciplinaridade. Não é isso? Sim. Outra situação em relação à continuidade dos projetos, né? Que é a sustentabilidade. Isso pode ser avaliado, professora, mas a gente teria limitações, mas limitações sempre vai existir, né? A gente coloca, inclusive, em considerações finais, deixa bem claro, eu posso avaliar isso pelos títulos dos projetos no SIGA, porque geralmente os docentes colocam ao final do título do projeto um hífen, colocam ano 1, ano 2, ano 3. Mas Então, nem mas sempre eles colocam, não é? agora, quando não coloca, para eu abrir, É, porque o universo de projetos é grande, aí eu teria que fazer uma análise de conteúdo de todos os projetos. E o CCS, realmente, a amostra do CCS é muito grande, muito extensa. Eu não sei se daria tempo de fazer isso, né? sim, sim. É, sim, entendi. É, vamos pensar sobre isso, né? Porque são aspectos, assim, fundamentais. Vamos Sim. pensar sobre essa questão aí. O que eu posso propor a você, professor, é o seguinte: a gente deixa todas essas métricas, vamos dizer, em papel, estou anotando todas. Eu vou fazendo as que forem mais rápidos de fazer e aquelas que forem mais demoradas, eu vou fazendo em sequência e vou te dando um feedback para lhe dizer até onde eu consigo chegar dentro do Sim, cronograma que a gente tem. Pode ser que pode. possa ser que eu
consiga todos, né? Eu posso me esforçar para tentar conseguir Sim, todos, sim, mas aí eu vou dando um sim, acompanhamento, tá bem. porque num certo momento eu acho que a gente fechando o escopo, né, Uhum, das é, métricas, aí eu é. paraliso ali, né? Pois é, e hoje eu queria que tanto a gente deixasse bem definidos os objetivos, ainda que, como eu disse antes, a gente possa mudar, a gente pode mudar, e até com a qualificação a gente pode mudar dependendo de sugestões da banca. Mas, assim, é preciso deixar mais ou menos definidos o que objetivos nós pretendemos alcançar, né, com o projeto. Então, isso aí era preciso deixar mais ou menos definidos. E também na metodologia, definir as variáveis. E isso está ligado justamente a essa definição de objetivos, certo? Sim. Eu, inclusive, eu já andei colocando algumas coisas na Sim. metodologia, né? Eu Pronto, estou... eu vi, agora eu vou para lá. Então, é, aqui, sim, o desenho metodológico. Seria bom que você colocasse já esses autores. Você está visualizando aí? Sim, Eu já. professor, eu coloquei um código de cores, porque depois eu ia já jogar essa referência lá para baixo, para saber se você Olha, concorda ou não com essa sequência de ideias. Ah, Hugo, tá veja, bacana. não, Aí eu vamos já... lá. Eu acho assim, para não ficar truncado o texto, e também para você não colocar lá no final no final do documento, você abre um, um documento à parte, pode até compartilhar comigo, mas abre esse documento só com as referências, porque você pode abrir estar nesta janela aqui do projeto e, ao mesmo tempo, abrir a outra janela e é só colocar aqui a referência no projeto e abre a outra janela e já coloca lá, já pode ir colocando até em ordem alfabética, já vai colocando as referências. Assim não fica truncado aqui no texto, por um lado, e por outro lado não fica, você tem que rolar a tela até lá embaixo para poder colocar a referência, certo? Certo. Deixa eu só combinar um negócio com você, professora, antes. Em vez de eu colocar na ordem alfabética nesse novo documento, eu queria colocar pela ordem de página. Por exemplo, essa página que nós estávamos, a página 19, ela tem 3 citações aqui, de Spielberg, de Farm e de Lazarato. Hum. Então, o que é que eu faria? Eu colocaria essas referências em ordem em outro documento, se referenciando na página 19. Porque depois vai ficar mais Você, fácil de eu ficar fazendo bom, esse link, aí depois eu organizaria no final. é, você é que sabe a melhor forma, como é que fica mais prático para você. Eu só estou sugerindo, mas você decide como vai fazer, desde que no final fique tudo organizado, né? Então Então, tá isso aí bacana. você define como achar melhor. Então, aqui eu tinha colocado que aparece aqui em verde, é o que eu sugeri que você desenvolvesse, né? Aqui. Aí você colocou aqui que esse aqui é novo, essa parte editada aqui, que está churada em laranja, né? Descrever a data de coleta de dados, a fonte dos dados. Professora, antes tem coisa antes. É, Aqui, né? peraí, deixa eu ver aqui. Página. No final da página 19, início da página 20. É porque aqui no Google Docs a gente não vê a página, ou vê sim. Só é colocar o cursor aqui do lado. É página 20 aqui, né? Aqui é a página 20. Pronto. Pronto, aí no final. Não, peraí. No início da página 20. Mas a minha página 20. Não tá Ah, é a essa. seguinte, tá. Essa é a 20 aqui. Pronto, em cima. É porque aqui está bem claro, né? O ambiente está claro, e aí eu não Ah, vi tá. como é, a quebra de página,
Certo. Pronto, professora, aí um Pronto. pouco mais acima, Aqui? nessa parte rosa, Sim. ela começa um pouco aí tem Hum. escrito, ó, já em relação às características da população e da amostra, foi considerado perto estudo da população da UFPB. Então, estou descrevendo a população e a amostra Hum. nesse parágrafo, e eu comecei um parágrafo de Sim. coleta de dados abaixo. Então, o que tem escrito sumariamente abaixo, que você me solicitou, eu tô destrinchando, Sim, sim, sim. Entendi. entende? Como um texto. Aí, acima disso, aí eu descrevo a tipologia, que é descritiva e exploratória, um outro parágrafo falando da abordagem, que é quantitativa. Aí, esse Uhum. parágrafo fala de população e amostra, eu iria fazer um de coleta e outro de análise de dados. Sim. Aqui, quando você fala em mostragem por conglomerado, você quer dizer que você vai sortear os projetos, por exemplo, relacionados a cada curso no CCS? Não, não, eu separo. É como se eu tivesse separado a UFPB em centros de ensino. Sim, sim, Cada centro de ensino é um conglomerado que tem suas características próprias, né? São grupos com características próprias. sim. Então, como o CCS e o CCM, eles têm essa temática mais próxima à saúde, eu posso separar esse conglomerado, considerar essa amostra para comparar com a população, entende? Mas aí, quais são os dados que você vai ter da população? A UFPB eu consigo todos aqueles dados quantitativos de número de projetos, de discentes, docentes, Sim, percentuais de áreas temáticas. a gente não pode chamar de amostragem por conglomerado aí. A gente poderia chamar, se fosse assim, você sortearia os centros de ensino, então, são 11, né, centros de ensino, ou 13, não me lembro. Desses 11, você sortearia, por exemplo, 5 ou 6, e daqueles 5 ou 6, não, não é assim. Por conglomerado, você pegaria os 11 centros, e desses 11 centros, você sortearia departamentos de cada um desses centros. Aí faria uma amostragem proporcional por número de departamentos. Mas você teria que ter unidades observacionais de todos os centros, porque, dessa forma como você colocou aqui, não é amostragem por conglomerado. Porque nós escolhemos, por conveniência, o CCS e o CCM. E, na verdade, a conveniência foi muito induzida por mim. Por quê? Porque a minha área da saúde. E aí, quando você foi pesquisar, você viu que tem muitos projetos, que a maioria dos projetos da própria universidade é nesses dois centros. Então, mas o CCM e o CCS não foram escolhidos por um mecanismo de recrutamento aleatório. Então, não é. Se você fizer assim, por exemplo, você pode fazer assim: pegar todos os outros centros e separar as métricas de número de projeto, entende? E se aprofundar no estudo de caso no CCM e no CCS. Mas não é amostragem por conglomerado. Por exemplo, amostragem por conglomerado, não sei se você lembra, na disciplina, a gente falou sobre esses tipos de amostragem, e assim, por exemplo, no bairro de Mangabeira, nesse bairro, a gente sorteia determinadas partes do bairro, e de cada parte do bairro, a gente sorteia casas, e aí a gente vai fazer entrevista naquelas casas. Mas é uma amostragem aleatória, porque todas as casas e os bairros não, como é que se chama? Todas as zonas daquele bairro têm a mesma chance de participar da amostragem, e é diferente de zero. Lembra disso? Hugo? Perdão, professora, Caiu, foi? eu acho que deu uma quedazinha. É assim, olha, é o seguinte.
como está aqui, como está escrito, que é a amostragem por conglomerado, aí não se aplica aqui. Certo, Por- entendi. É uma Entendeu? amostragem por conveniência, né? É por conveniência. Agora, se você quiser fazer uma comparação e pegar, assim, métricas só em termos de número de projetos, aí você poderia comparar, mas não seria uma amostragem por conglomerado. Tá certo. Eu vou colocar essa observação. Por conveniência, com É, recrutamento não aleatório, né? é, Considerando que a gente está pegando sim. todos os casos A gente, dentro dos centros. a gente escolheu esses dois centros. Não foi que a gente sorteou e aleatoriamente caíram CCS e CCM, não. Nós escolhemos, Certo. certo? Já anotei aqui, tá bom. Pronto. Bacana. Então, eu vou aqui rolar a tela do, do projeto e pronto. Então, aqui você colocou em seguida, aqui você colocou já algumas técnicas, né, de coleta de dados. Isso. Eu só não sei se eu usei os termos corretos, mas É, eu foi não um gosto muito esforçozinho. desse termo tratamento dos dados, sabe? Desde que a minha própria orientadora no mestrado, ela me corrigiu, porque eu coloquei tratamento dos dados. Aí ela disse, não, tratamento não, análise. Então, desde então, quando eu vejo tratamento dos dados, eu já corrijo. Análise. Aí você colocou mensuração de variáveis estatísticas para determinar parâmetros para os projetos de extensão. Essa era estatística descritiva, né? Sim. Então, você poderia colocar para análise dos dados, será aplicada a estatística descritiva. Você pretende usar a estatística inferencial de alguma forma para comparar ou não? Professora, só se eu tivesse uma hipótese, mas veja bem, para criar uma hipótese, eu teria que considerar um método que fosse coerente aos dados que eu tenho Tá. hoje. Porque o que acontece? Eu não consegui achar nenhuma distribuição normal dos dados que eu obtive até agora, mas eu sei que existem métodos que consideram distribuições não normais, né? Não Sim, paramétricos. sim. Aí eu queria lhe perguntar se Então, eu posso usar hum, esse vamos. método, porque ele não tem tanto rigor quanto um teste Sim. T. Não, eu não estou me referindo a isso. Por exemplo, você quer analisar se em relação ao CCS e ao CCM, há mais projetos que têm essa sustentabilidade ao longo do tempo. Aí você vai criar uma variável dicotômica, sim e não, para os dois, e vai colocar o número. E aí você poderia aplicar um teste aqui quadrado, que não é paramétrico. Mas, assim, por enquanto, podemos deixar a análise estatística descritiva e depois a gente vai e ajusta depois. Perfeito. Pronto, então, Deixa eu só ajustar hum, esse texto aqui, professor. Para análise de dados, utilização de estatística descritiva, não é isso? você já colocou aí, certo? Para não complicar Certo. muito. Tudo que a gente puder escrever da forma mais clara possível, sem rebuscar, é o ideal. Tá? Então, se você vai escrever e escreve, eu geralmente eu sou muito prolixa na minha fala, mas na escrita eu procuro ser mais, eu vou cortando, eu procuro ser mais objetiva. E isso vai se refletir, tem que se refletir também na clareza, né? Então, se você coloca assim, como você tinha colocado, aí fica muito rebuscado, a gente tem que buscar a clareza. Bom, então, eu vou fazer assim. Eu vi aqui que você, percurso metodológico para concepção de indicadores avaliativos da extensão. Então, por exemplo, aqui, ao invés de colocar percurso metodológico para concepção, por que você não coloca apenas indicadores para a avaliação, né? Ficaria
Pode ser. Ainda, não é? Então, tudo que a gente puder simplificar, olha aqui, indicadores da autoavaliação, aí depois indicadores da avaliação externa. Pronto. Aí aqui já eu não queria ir para resultado, sabe? Porque, como eu disse na nossa reunião anterior, a gente está antecipando muito. E Pode falar, professora, desculpa, é porque aqui eu estou no trabalho, mas pode falar, professora, sim, desculpa. sim, certo. Então, como eu disse, assim, a gente vai para os resultados. Muitas vezes a gente se deixa influenciar pelos resultados. Claro, se você puder qualificar, eu acho que vai ser possível, já com resultados parciais, é ótimo. Mas quando a gente, por exemplo, a gente não pode jogar o anzol e ficar pensando, vamos ver o que é que a gente vai pegar. Não é assim que funciona, né, o estudo científico. Então, você faz o projeto, e aí, a partir do projeto, tudo colocado de maneira racional, né, e tudo com a razão de ser, fundamentada, aí vamos buscar os resultados. Mas se a gente vai ver os resultados antes, nós vamos tornar a nossa sessão de métodos assim tendenciosa. Por isso que eu não queria antecipar, eu queria primeiro deixar o projeto pronto, aí depois ver os resultados. Então, nesse caso aqui, a gente pode até reformular objetivos. Reformulando objetivos com base no que a gente achou, pode, pode. Mas eu não queria ver os resultados já coletados assim, sem antes ter o projeto feito, certo? Então, por isso que eu não estou querendo ir aí para os resultados ainda. Pode ser, se você terminar de editar o projeto, e aí eu faço a revisão, pode ser que no próximo mês, na reunião mensal, a gente já possa ver os resultados preliminares. Aí sim, depois que tiver terminado o projeto. Você entende? Entendo, professor, entendo. Pronto. Então, eu acho que você está aí ainda, né, digamos, com a seção de métodos bem, ainda está escrita de forma incipiente. Eu acho que a gente pode deixar para a nossa próxima reunião. Eu acho que melhor seria assim: você terminar antes da nossa reunião no próximo mês, né? E eu faço a revisão aqui no texto, e a gente já se reúne com essa revisão que eu fiz aqui no próprio projeto. Entendeu? Professora. Aí a gente pode dizer, não, acho que o projeto está já bem amadurecido, já está praticamente finalizado, falta retoque, falta aprimoramento e algumas correções. Aí sim a gente pode ver resultados preliminares. Ok. Professora, só uma coisa, já que a nossa vai ser próximo mês. Sim. Essas revisões, como é que estaria a sua situação, né? Que eu imagino que agora deve estar muito corrido em relação à graduação, porque... Não só na graduação, porque eu estou em um curso de especialização, que é do PPGoa também. E tenho 3 orientandas nessa especialização. Aí estou com 3 mestrandos no Prof. que começaram agora, então estão escrevendo os projetos. E tem a graduação, né? Que eu vou agora voltar para a minha disciplina, assim, que é mais trabalhosa, que é a minha principal disciplina, da qual eu estava afastada porque estava no Consec. Agora eu vou ter que voltar, né? Mas eu terei tempo de fazer revisão. Você é que vai escrever. O que é que eu vou fazer? Eu vou revisar e fazer sugestões. Então, eu posso, por exemplo, 2 dias antes da nossa reunião, eu posso fazer essa revisão, se eu não conseguir fazer toda, mas já de grande parte, e aí a gente já discute com base nessa revisão. Certo. Aí, professora, A dúvida que você tem, a gente já pode discutir. Tá certo. Considerando, professora, pelo cronograma, que eu teria que qualificar até segunda semana de dezembro, né? Por conta desse prazo curto, que seriam 2 meses, eu pensei Não, a gente não decidiu que seria em março.
Não, é para defender, né? Para qualificar tem que ser antes. Não, não. É para qualificar. Não vamos. Calma nessa hora. Você vai primeiro qualificar e você termina quando? Quando é que termina o seu prazo? Então, o prazo para qualificar seria até início ou final de janeiro, né? Final de janeiro. Então, Porque aí, por conta das férias dos sim. professores, Sim, mas a gente escolhe professores que possam. A gente poderia qualificar em janeiro, e até eu vou estar mais tranquila. O fato de estar de férias até me ajuda, né? Não me atrapalha. E em dezembro, na primeira quinzena de dezembro, eu vou ter eventos, né, aqui na minha agenda que vão me ocupar muito. Então, eu acho que seria melhor para você qualificar. Poderia até ser na primeira quinzena de janeiro a qualificação. Aí os professores não estão de férias, bom, se alguém vai aceitar participar, né? Então, a gente convida um, convida outros. Ah, eu estou de férias, então tudo bem. Então a gente convida outras pessoas que possam. Mas assim, em dezembro, eu acho que eu pensei que a gente já tinha definido isso. É bom definir sempre e definir e colocar no papel. Porque, veja, dezembro é um mês extremamente corrido, e na primeira quinzena, como eu disse, eu vou ter uns compromissos que vão me ocupar muito, né? Não daria para ser em novembro também, então seria janeiro. Pode ser primeira quinzena de janeiro. Qualificar. Então, quando é que você pode defender? Pode defender um mês depois, né? Não é isso que diz a norma? isso. Então, você poderia defender um mês depois, ou 2 meses. Quando é que termina mesmo o seu prazo final para a defesa mesmo? Até julho, professora. Para Pronto, defender, temos tempo, então, né? Nossa qualificação é muito curta, né? pronto, então. Vamos fazer o seguinte: vamos, assim, colocar no nosso cronograma, pelo menos mentalmente, assim. Primeira quinzena de janeiro, qualificação. Aí, poderia ser um mês depois ou 2 meses depois, um mês e meio, desde que tenha um intervalo mínimo de um mês, defesa, defesa, Ok. tá? Não sei quem é que está me ligando aqui, eu vou recusar. Não conheço. Bem, então, desculpe a interrupção, mas estávamos entendeu? Entendi, professora. Tá? Deixa eu lhe Então, dizer, professora, do jeito que você conseguir marcar, para mim tá ótimo, em pronto, janeiro. pronto, Porque janeiro. eu entendo que tem que dar certo na sua agenda e na agenda do pessoal da banca. É, Então, assim, hum, do jeito que você definir, é só me informar, professora, que é, tá tranquilo, viu? sim, veja, eu só tenho que ver aí. Eu acho que o fato de estar de férias só é a questão mesmo, assim, pessoal, né? Eu não estou de férias, não quero nenhuma atividade de trabalho. Mas, mas nada impede, do ponto de vista do vínculo, né, funcional, por exemplo. Eu não estou afastada, né? Eu estou apenas gozando as férias. Então, isso não impede que um professor de férias participe de banca, né? É isso que eu só vou checar, mas acho que não tem, porque o vínculo, por exemplo, se eu pedisse um afastamento, mesmo de curtíssima duração, eu não poderia estar numa banca. Mas não é afastamento, eu estou de férias e voluntariamente eu aceito e vou convidar colegas que também aceitem, no mês de férias, participar da banca, tá? Eu só vou, mas eu vou checar isso para ter certeza, tá bem? Mas, a priori, veja, qualificação na primeira quinzena de janeiro e defesa um mês depois, ou um mês e meio, ou 2 meses, tá bem? Já que você tem muitos dados já coletados.
Combinado, professora. Sim, Pronto? o comitê de ética, professora, é depois da qualificação, né? Não necessariamente. Eu acho que seria bom você aproveitar justamente esse período agora, né, o restante de outubro, novembro e dezembro, para submeter ao comitê de ética, porque seria ótimo, é muito bom quando a gente já vai para a qualificação, não que seja obrigatório, mas seria bom que fosse para a qualificação já com o, os projetos, o projeto é apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética. Certo. E o pior é que o meu celular antigo aqui tava as informações que você tem me passado em relação ao procedimento, né? É, Mas eu consultando eles, eu consigo todas as informações, né? Eu posso estar é, aí na João Pessoa. sim, sim, e aí você tira aquela dúvida que ficou já há algum tempo, por exemplo, esse projeto, ele é documental, tudo bem. Documental, retrospectivo, você não vai fazer entrevista, não vai pegar nenhum dado diretamente com nenhuma pessoa. Mas a gente pensa, esses dados estão lá em um banco de dados, ou seja, estão lá no SIGA-A, estão na ProExt. Então, é realmente necessário que esse projeto seja submetido ao Comitê de Ética, só para a gente tirar a dúvida final. Eu não sei se eu já perguntei isso a alguém ou não. Eu sei que prontuário precisa. Por exemplo, prontuário de um paciente, você vai levantar os dados de um projeto nos prontuários, tem que passar no comitê de ética. Nesse caso aqui, esses projetos, eles foram publicados, porque a ProExt publica, né, os resultados. Então, eu queria que você também tirasse essa dúvida. É realmente necessário, com essa configuração do projeto, com essa abordagem e sendo um projeto documental, é preciso passar no comitê de ética? Aí, se a resposta for sim, aí você vai atrás dessas informações que tem na própria página do comitê de ética, tem as informações, tem até um fluxograma, o que é que você deve fazer, o que é que você deve seguir. Por quê? Porque a gente já está, assim, mais ou menos certo de que é preciso submeter ao comitê de ética. Então, eu acho que eu já procurei me informar de alguma forma, com alguém, se precisa ou não. Porque até eu já passei para você, né? Acho que na primeira ou segunda reunião, eu passei para você aqueles dados, né? Como se cadastrar na plataforma Brasil, né? Então, por isso que eu não me lembro se eu já consultei alguém. Então, você agora vai fazer essa consulta. Você vai fazer, pode ser no Comitê de Ética do CCS ou no Comitê de Ética do CCM. Certo. Pronto? Então, você gostaria de discutir alguma coisa? E ficamos assim certos que 2 dias antes da nossa próxima reunião, que seria a segunda quarta do mês de novembro, aí você já termina todas as edições para eu revisar. Aí eu reviso e quando for na próxima reunião, a gente já discute em cima das sugestões feitas, das correções eventuais. Pronto. Já assim fica mais rápido, tá? Sim, eu estou vendo aqui, dia 13 de novembro, segunda quarta-feira, até dia É. 11, do dia 11, desculpa, vai ser a revisão. Então, tem até o dia 10 para Pronto, para você dar o terminar as texto. edições. Terminar mesmo assim, certo? Aí dizer, Certo. não, isso aqui eu vou fazer depois. Não, você vai, já terminou as disciplinas, agora você vai pegar o projeto mesmo, como se diz popularmente, né, para limão, certo? Professor, o volume de informações está bom? Você acha que Eu preciso ler melhor, eu preciso ler mais detidamente, porque eu vi que você tinha feito edições já hoje, e aí eu estava trabalhando em outra coisa,
agora pela manhã e não pude ler direitinho. Então, só porque para fazer a próxima revisão. eu tenho receio do texto ficar ou muito pequeno ou muito grande para uma qualificação, entende? É só essa questão. Sim, mas aí eu não vou fazer a revisão, aí eu posso sugerir, olha, corte isso, corte aquilo, tá? Certo, mas não preciso me preocupar com essa questão do número de páginas, não, né? Não precisa. A não ser que você escreva o projeto com 100 páginas, aí sim, aí tá, tá muito, né? Porque geralmente é a própria dissertação que tem 60, 80, alguns até chegam a 100, mas um projeto não chega. Se bem que você já vai ter resultados, né? Alguns resultados, mas não todos. Então, Certo. estamos agora de acordo. Alguma coisa que eu gostaria de ainda discutir? Sim, professor, só uma coisa. No Comitê de Ética temos dois, CCS e CCM. Caso eu olhando a página dos dois, eu chegue à mesma conclusão que se precisa, se for para submeter, qual você indicaria para eu submeter? Eu indico o do CCM, por quê? Porque eu acho o fluxo dos projetos lá bem mais rápido, pelos projetos que eu já tenho submetido. Eu acho que é mais rápido no CCM. Eu não sei se é o colegiado que é mais, digamos, mais objetivo, ou se é menos cartorial, ou se é porque os técnico-administrativos do comitê também são mais ágeis, não sei. Eu tenho essa impressão. Agora você decide. Você decide. Combinado, professora. Tá bom? Tá certo. Agora, Perfeito. dos meus outros alunos do PP Goa, os dois, aliás, os três, foram três? Foram. Os três submeteram ao do CCS. Eles mesmos decidiram submeter ao do CCS, né? Então, isso fica a seu critério, Combinado, professor. tá bem? Tá ótimo. Pronto, então, até a próxima. Aí você disse, não, mas a próxima reunião daqui a um mês. Qualquer dúvida que você queira discutir, podemos discutir pelo WhatsApp ou por e-mail, né? Isso não. Claro, é melhor a gente assim, falando diretamente. Mas se você também tiver alguma dúvida, coloca lá no aplicativo, no WhatsApp, que a gente conversa, certo? Combinado, professora. Tá bom? Obrigado, viu, pela força aí. Certo. Eu ainda estou com problemas, né, respiratórios, então eu esperei melhorar espontaneamente, não teve uma melhora completa, então vou ter que, vou ter que me medicar agora. Não, eu melhoro e pioro, porque tem um componente alérgico, né? Então Ah, eu tenho a mesma coisa, professor. Eu sei demais. eu estava no ar-condicionado há pouco, aí eu notei que eu estava piorando. Aí saí, aí já estou melhor. Então tem um fator alérgico aí que está retardando a melhora, né? Pronto, então Sim. qualquer coisa, Hugo, pode mandar por e-mail ou pode pelo próprio WhatsApp, que é mais instantâneo, né? Mais rápido. Então a gente conversa qualquer dúvida que tenha daqui até o dia, até a nossa próxima reunião síncrona, você pode enviar, tá? Ou alguma notícia, por exemplo, olha, eu falei com alguém lá do Comitê de Ética tal, e essa pessoa disse que é preciso sim submeter, embora seja documental, é preciso submeter ao, ao Comitê de Ética em pesquisa. Aí você também me avisa. E também, veja, os dados que você vai coletar, esses dados estão no SIGA e estão na Proext. Aí tem aquela lei, nova lei, né, que eu acho que é uma lei de uns 2 anos, é bem nova, a lei dos dados. Isso, Lei Geral de Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção dos Dados. Será que não será preciso pedir a permissão também desses setores, da Proext e também
do CIGA, quem é responsável? É a superintendência? PRG, É a PRG? mas veja bem, Tem aquela apesar das pró-reitorias tomarem conta dos sistemas, eu acho que quem modera e dá autorizações é o STI. Mas STI, sim. eu vou procurar saber Uhum. esses detalhes, professora, bem lembrado, hein? Porque o STI é um órgão da reitoria, né? Eu acho que ele é um órgão da reitoria, não Isso. é das pró-reitorias. Bom, então qualquer coisa a gente se fala, né? E vai esclarecendo aí algumas questões pendentes daqui para lá, tá bem? Bom, professora, combinado. Pronto, então vou aqui. Não, não. Só um momentinho. Deixa eu ver aqui. Peço perdão não ter aparecido a imagem hoje. Eu estou aqui no trabalho e Não, tudo aqui bem, sem temos problema. limitações. É só quando, assim, por exemplo, a questão é avaliativa, né? Por exemplo, na banca, você tem que abrir a câmera, né? Uma prova, uma entrevista, né? Aí você